E aí galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês. Conte a sua história e já apresento um convidado muito especial. Antes quero agradecer a todos pela parceria, pelo carinho, pessoas que têm nos ajudado, enviado Pix, pessoas que têm acreditado no nosso sonho, pessoas que têm entrado com a sua divulgação, com aquilo que você faz, a empresa. E assim, essa é a ideia, gente. A gente precisa de parceiros, precisa de pessoas. Quanto mais você poder curtir o canal, divulgar, compartilhar, porque é um conteúdo que está sendo rico. E por que rico? Pessoas têm vindo contado, abrido o coração aqui, ó. A sua essência de como começou, o porquê tá trilhando essa história, o porquê tá fazendo coisas diferentes para somar com a renda, ou simplesmente abandonou uma carreira que, entre aspas, era sucesso para muitas pessoas, mas que hoje está reescrevendo uma história. Eu acho que isso que é relevante, isso que é legal. E se você quer se tornar um parceiro aqui conosco, entre em contato pelo telefone 67 992368365. Vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz. Então fique agora com os nossos parceiros. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tour aqui pela Lojas Mariano, para vocês conhecerem que a Lojas Mariano é uma loja de utilidades. Temos muitas utilidades para vocês. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu negócio. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que essa loja nos oferece. Então vem conhecer essa loja comigo. É isso aí, galera. Esses parceiros têm sido bênção na nossa vida. Tudo que a gente está investindo aqui
são com essas parcerias, pessoas que têm acreditado, até pessoas que têm comprado e simplesmente esse nosso copinho aqui do podcast já tem ajudado o canal, gente. E eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela parceria. Continue divulgando, é isso que nós precisamos. E eu queria que alguém falasse um alô ali pra mim. Ela tá com muita vergonha, gente. Ela está ali nas câmeras no OBS, operando tudo. Fala um alô aí pra galera. E aí, galera, tudo bem? E continua compartilhando. É isso daí. Você viu que ela é curta e grossa, né, gente? Tipo, continua compartilhando. E é isso daí. E ela tem uma lojinha. Como que é o nome da loja? souzasfit.store. Compre ali as roupas, gente. Roupa pra academia, roupa pra sair. Na verdade, essas de academia já servem pra sair, né? Então, é um pano top, gente. Ó, eu sou suspeito de falar, né? Porque eu faço parte disso. Então, eu até ganhei uma doação de uma camiseta linda. E entre ali em contato com ela. Na verdade, você comprou também. Eu comprei? Não tô sabendo. Isso é novidade pra mim. Olha aí, olha. Ela falou que eu comprei, gente. Eu pensei que eu tinha ganhado, gente. Olha, isso aí tá errado, hein? Cadê a parceria? Alguma coisa errada não tá certo. Verdade. Mas obrigado pelo carinho, paixão. Deus abençoe. Ela é a Raquel Souza. Entre em contato ali na loja. Qual que é o nome da loja? souzasfit.store. No Instagram ali, gente, @souzasfit.store, entre em contato. E hoje eu quero agradecer mais uma vez o meu parceiro que está nos abandonando. Eu fiz um podcast com ele. Eu não sei que dia que vai pro ar o podcast com ele, mas para quem não conhecia o Matheus ou Matias, que sempre houve uma dúvida aqui, né? Matheus ou Matias, ele sempre operou ali nas câmeras e um tempo atrás agora ele estava ajudando nos cortes, fazendo cada corte massa pra gente. Matheus tá indo embora. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo carinho. O podcast dele, as pessoas vão falar assim, nossa, você não serviu água, você não serviu nada, batata. Mas, gente, ele tá aqui comendo, gente. Eu gravei com ele no mesmo dia que eu vou lançar esse amigo nosso. Então, Matheus, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Sucesso ali em Curitiba, aquela cidade calorenta. Deus... calorenta nada, né? Lá é frio. Deus abençoe, que a sua família possa ser bênção ali, tá? Muito obrigado pelo carinho. E fique ligado que daqui uns dias o podcast dele vai pro ar. E hoje, gente... Pronto? E hoje, um cara muito especial, Naor Salles. Que nome top dele. Vai explicar a origem do nome dele. Olha que interessante. Destravar pra câmera, né? E você se identifica com esse nome? O que o cara é? Sim. Olha, quem tá precisando ali destravar pra câmera é a Raquel, né? A Raquel já é fã dele. Na verdade, eu quero agradecer quem nos indicou. Quem que foi? A Núbia. A Núbia, isso. Núbia, um abraço. Deus abençoe. Obrigado por ter indicado esse cara fera. Gente, ele era... Pode falar. Muito? Na verdade, gente, olha, eu quero agradecer a Núbia pelo carinho. E esse cara, olha que fera, ele era engenheiro, na verdade ele é engenheiro civil, trabalhou 10 anos de indústria, ele, aos olhos da humanidade, é julgado, é apedrejado de falar, nossa, você largou essa carreira para trabalhar com... câmeras, para trabalhar com cursos, para trabalhar, para empreender. Você é um cara louco. Eu falo que esses caras são revolucionários, gente. São pessoas que têm sonhos, têm projetos e pensam diferente. E hoje o mundo precisa de pessoas que pensam diferente. Pessoas que, para muitos, são loucos. Mas eu vou uma palavra pra você agora, Naor Salles, não é uma palavra, isso que te digo, de profeta, não, mas assim, é um cara que é bênção, né? Se nasceu pra ser diferente, um cara que pensa diferente, ou seja, só tem sucesso aí, cara. Por quê? Porque você pensa em empreender. Eu acho que o mundo precisa de empreendedores, precisa de pessoas que... escrevem histórias, né?
E a sua história está sendo escrita. Fala um alô aí pra galera, senão não para de falar. Raquel aperta um apito ali, ó. Alô, pessoal. É uma satisfação estar aqui com a galera do Conte a Sua História. Hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo, está acontecendo comigo, para servir de inspiração para você também. É isso aí, gente. Olha que voz, né, aveludada. Como que tá o áudio dele aí? Será que ficou baixo? Se precisar, aumenta o geral lá pra gente ouvir aqui também. Beleza. Um pouquinho, tá? Naor, que voz, cara. Eu acho que você tem tudo pra ser um locutor. Olha os caras já querendo pôr profissão pra você, né? Às vezes eu faço algumas brincadeiras com o pessoal do trabalho. Pai, grava um áudio lá. Que legal, cara. E assim, já divulga o que você faz, porque antes dele contar essa história dele de engenheiro civil, o porquê escolheu engenharia e o porquê hoje está trabalhando, empreendendo, né? Fala um pouquinho do que você faz para a gente poder já divulgar aquilo que você faz, Naor. E muito obrigado por ter topado estar acrescentando aqui no nosso canal. Novamente eu que agradeço e seja muito bem-vindo você também que está assistindo aqui a gente agora. É uma satisfação enorme estar aqui. Esse tipo de oportunidade a gente precisa agarrar firme porque serve de inspiração para você que está assistindo a gente aqui agora, né? Então meu nome, como ele disse, é Naor Salles. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil de formação, e eu deixei a carreira, deixei de exercer como engenheiro civil e deixei também a carreira na indústria química, para poder trilhar essa jornada na parte da comunicação, sobretudo a ajudar as pessoas a destravarem para a câmera. Então eu tenho hoje 2 canais. O primeiro canal se chama Bom Estudo, que foi o canal onde tudo começou, na época da engenharia, inclusive. Eu criei esse canal para poder ajudar outras pessoas a entenderem alguns exercícios que eu mesmo estava com dificuldade. Aí, por causa da minha dificuldade, eu acabei... Eu gosto até de dizer que desenvolver um método de passo a passo diferenciado. Outros alunos começaram a gostar disso daí. Por curiosidade, eu publiquei isso daí no YouTube, começou a ter visibilidade. Eu me animei em continuar publicando isso. E, anos depois... eu comecei a gostar tanto de estudar, me envolver com esse negócio digital, com o YouTube, com a internet, com vídeos. E quando eu percebi, eu já estava envolvido de uma forma tão grande que eu não me sentia mais tão envolvido e atraído para a profissão que eu estava exercendo, que na época era na indústria química. Tudo que eu ia fazer, que eu ia pensar, que eu ia pesquisar, estudar, quando eu percebi, eu estava me envolvendo sempre com essa parte da comunicação, vídeos. Eu falei, olha, se isso está acontecendo, é natural, então é isso, acho que eu tenho que fazer, né? E eu comecei a verter. Ao invés de investir todo o meu tempo fazendo aquilo que eu fazia, eu comecei a investir meu tempo para fazer aquilo que eu estava sentindo vontade de fazer, né? E aí, resultou no que eu tenho hoje no digital, que é o canal Bom Estudo, onde eu ainda continuo publicando aulas de engenharia, e tem o canal Destravar para a Câmera, é onde eu ajudo as pessoas a destravarem para a câmera. Então, eu somei uma coisa com a outra, né? Inclusive, tem muitos alunos que chegam no canal Bom Estudo, aí eles aprendem ali e tal, e começam a ter contato comigo e falam, como que é esse negócio? Como que funciona de dar aula? Eles criam interesse em também dar aula. Só que aí, dentre esses, surgem aqueles que querem, mas não conseguem gravar vídeos. Aí eu vou lá e ajudo ele a destravar para ele conseguir dar aula assim como eu dou também. Que legal. Uma coisa puxa a outra, Exatamente, né? Exatamente. Mas, Naor, como que as pessoas entram em contato com você? Eu sei que você tem um Instagram também. Qual que é o Instagram? A forma mais fácil de conseguir me encontrar, quem precisar, ou através do YouTube ou através do Instagram, é digitar Naor Salles. Porque essa combinação é rara de encontrar, né? Então do Instagram é @Naor Salles. @Naor Salles. Ah, fechou. Aí no YouTube, se ela digitar, ela vai encontrar assim, Naor Salles Bom Estudo, que é o canal de aulas, ou Naor Salles Destravar para a Câmera. É isso aí. E você pode falar um pouquinho o que tem como que você consegue ajudar as pessoas? Dar um pouquinho, só de deixar um gostinho de a pessoa querer entrar em contato com você. Certo. Para ter uma noção melhor, o canal Bom Estudo, que é o primeiro, e se você estiver fazendo algum curso técnico em engenharia, já se inscreve lá porque eu vou te ajudar. Por quê? Qual que é a grande sacada desse curso de aulas? É o passo a passo. Até depois que eu fui descobrir, né? Quando eu comecei a desenvolver esse meu passo a passo, eu não sabia, não fazia a mínima ideia.
que é a engenharia reversa. É você pegar uma coisa complexa, uma coisa pronta, e aí você vai desmanchando, vai desmontando até chegar na mínima parte possível, e aí você volta a montar. Ou seja, se você for tentar entender um complexo como um todo, pode ter uma certa dificuldade. Mas se você voltar lá na origem, depois voltar de novo, você começa a entender um padrão, né? Então foi isso que eu comecei a fazer com os exercícios lá. Eu desmontava aquelas equações complexas que eu não conseguia entender, deixava elas nas formas mais simples, e depois eu ia aumentando um elemento, 2 elementos. Isso daí me ajudou a entender mais fácil. Foi aí que surgiu a curiosidade de publicar esse negócio. Falei, cara, se isso me ajudou, eu tava com dificuldade... Vou ajudar a galera. Né? E aí, por interessante, eu só não posso dizer que todas as regiões do Brasil hoje, eu já tenho alunos em todas as regiões do Brasil, porque só tem uma região que não teve, que é o Acre. Se surgir um aluno do Acre, eu posso falar que todas as regiões do Brasil eu já tenho alunos distribuídos por aí, inclusive fora do país também, né? Que legal, interessante. Eu vi que esse bom estudo ali já é um sucesso, né? Graças a Deus, ele tem o gráfico, né? O gráfico mostra um crescimento contínuo. O que eu imagino? A todo ano, a todo semestre, tem alunos se formando em engenharia. Então, eles não vão precisar mais do canal. Só que, assim como tem alunos formando, tem alunos iniciando também, né? E interessante que esse passo a passo que fundamentou esse canal Bom Estudo foi o que eu levei lá para o canal Destravar para a Câmera, que aí é o meu segundo canal, na Orsales Destravar para a Câmera. Só que eu peguei esse conceito de passo a passo e foquei ele em ajudar as pessoas a destravarem. E aí tem uma parte interessante, se você quiser explorar um pouco mais sobre isso. Da onde que eu... Porque assim, falando de vídeos, eu poderia explorar vários assuntos, né? Edição, produção, a gravação, ou focar em produzir e gravar usando só o celular, ao invés de usar equipamentos mais avançados como você tem aqui. Eu poderia escolher vários nichos. Por que eu escolhi justamente o nicho Destravar para a Câmera? Porque tem muito a ver com uma característica minha mesmo, que é a introversão. Não é só a sua, não. Eu vou te interromper, Naor, porque é do ser humano. Eu acho que se a gente tivesse algo assim... Porque a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas na época que eu tinha que apresentar um trabalho, Naor, era uma dor... enorme. Rapaz, até a perna tremia. Eu falei, e o medo de gaguejava, errava. Ou seja, cara, hoje o mundo é diferente, né? Então, eu acho que isso acho que é uma dor da maioria das pessoas, de enfrentar a câmera, enfrentar público, né? Então, você tocou na ferida aí, não é só sua, Naor. Desculpa eu te interromper, mas eu creio que você vai ganhar muito mais alunos aí, porque, assim, é uma dor da humanidade. Então, inclusive, o dia que, assim, ó, né, caiu a ficha, bateu o estalo na minha mente, quando eu falei assim, eu vou focar toda a minha energia nisso, e se um dia eu tiver que sair da indústria, eu vou sair, e isso aconteceu por causa dessa minha escolha, foi quando eu tive que apresentar um projeto interno lá na indústria. Inclusive, esse projeto foi iniciado por causa do meu envolvimento já com a didática, que esse projeto era o desenvolvimento de um treinamento interno. Treinamento, aulas, já começou esse negócio todo, né? E aí, um coordenador meu, ele gostou da ideia e falou assim, cara, você vai apresentar isso daí pra mim, pro fulano. Pra mim era 3 pessoas. Ele contou pra mim, né? Tal dia e tal hora. Eu falei, beleza, deixa com nós, né? Tô tranquilo, né? Cheguei lá, tinha pelo menos umas 20 pessoas. Só que essas 20 pessoas não eram 20 pessoas do meu nível. Era de gerente pra cima. Pessoa simples. Eu entrei na sala tremendo. Imagina. Até nesse momento, até esse dia, eu não fazia a mínima ideia de destravar pra câmera. Isso aí, até então, era só o bom estudo pra mim, né? E eu entrei tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara aprontou comigo? Cara, fez sacanagem comigo, né? Só pra poder ver minha reação, né? E eu suando, o estômago tremendo, a mão tremendo, escorrendo, suor mesmo, assim. Eu tava mais um pouquinho eu desmaiava, né? Isso é a referência que eu falo, mais um pouquinho eu desmaiava. E aí, eu montei uma equipezinha, eu, mais um amigo e um outro, né? Esses amigos ficaram ali no controle do PowerPoint e tal, né? E eu fui o porta-voz, né? Fui lá pra frente apresentar. Aí aquela gerência toda cruzou o braço assim, tipo aí, começa aí. Né? Olhou pra mim, eu olhei pra eles e falei, ferrou, né?
Aí eu comecei a falar. Olha só que interessante. Quando eu comecei a falar, a minha voz tava tão trêmula que eu não tinha controle sobre a minha mandíbula. Eu tava De tão nervoso. de tão nervoso. Eu tava falando e a mandíbula tava tremendo. E aí eu falei, meu Deus, eu falando e pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, cara? Não pode acontecer isso, é um momento tão importante pra mim, inclusive com meus amigos que estão comigo na equipe, eu não posso fazer isso e tal, né? Eu falando e pensando, né? Aí eu lembrei de uma vez que eu assisti uma aula, uma palestra, né? E aí tava explicando assim sobre a questão de falar, quando você for falar em público, você imagina um ponto invisível no fundo da sala. Aí você olha para esse ponto invisível. Aí a pessoa mais próxima desse ponto vai achar que é com a pessoa do lado dela. E a pessoa do lado dela vai achar que está olhando para a pessoa do lado dela. E na verdade você não está olhando para ninguém, né? E aí eu encontrei um outro vídeo, o cara falando assim, não faça essa técnica. Porque essa técnica ela funciona, só que é uma forma de você fugir para sempre de você mesmo. Então você tem que experienciar, você tem que experimentar o fato de você olhar no olho da outra pessoa. Vai ser muito desconfortável, mas quando você fizer por 3 segundos, você vai se libertar. E na hora veio esse negócio na minha cabeça, né? E tava todo mundo assim, olhando pra mim, né? Eu passava pra lá, todo mundo assim. Eu passava pra cá, todo mundo assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu falei assim, eu já tô tremendo, já tô suando, já tô quase desmaiando aqui, vamos testar, né? Deixa acontecer. E desse tipo. Aí o gerente que tava mais próximo de mim aqui, eu comecei a falar e olhei assim pra ele, igual eu tô olhando pra você nos seus olhos, assim. Olhei pra ele mesmo assim e comecei a falar, né? Aí aconteceu uma coisa que foi o que culminou, né, em hoje eu poder dizer que eu consigo ajudar outras pessoas a destravarem pra câmera. Quando eu olhei assim pro olho dele e falei, ele fez assim, ó. Ficou sem graça. Ele tirou o olho. Eu falei, ué, será que... Falei, vamos testar com o outro, Será né? que eu tenho poder? Um negócio bem louco, né? Será que foi coincidência? Será que eu sou o Ciclope, sabe? Tá com... Né? Vamos testar mais, né? Tinha lá quase 20 pessoas, né? Aí no próximo, peguei e olhei pro próximo. No olho também. Aí desviou o olhar também. Disfarçam, né? Eu falei, gente, aí eu fui um por um. Comecei a falar, olhando um por um. Aí um coçava, outro desviava o olho, aí outros que também tem aquele poder, assim, de encarar, ou de persuasão, ou de olhar, manteve o olhar, mas fazia aquele movimento de confirmação, né? Fazia assim, ó. Tipo, confirmando com o que eu tava falando, né? Falei, cara, esse negócio aqui funciona. O negócio é olhar no olho mesmo, né? Isso aqui liberta mesmo. E aí eu comecei a olhar um por um, falando. Quando eu terminei o último aqui, voltei no primeiro de novo. E aí eu percebi que aquele... Aí eu comecei a ficar mais calmo, mais tranquilo, fiquei mais seguro. Falei, rapaz, vou testar mais esse negócio. Aí desse dia pra frente, ali sempre tinha reuniões, sempre tinha ocasiões pra gente ter que palestrar, apresentar uma ideia, enfim, alguma coisa, né? E eu comecei a pegar tudo pra mim. Por exemplo, toda troca de turno tinha uma reunião. E aí, vamos supor, 6 pessoas na equipe. Demorava 6 semanas, ou 6 dias, dependendo da escala, pra voltar em mim de novo, porque cada dia era um, né? Aí eu comecei a fazer o quê? Quem que vai falar hoje aí? É o fulano. Aí eu chegava no fulano, você vai falar hoje? Tem como deixar eu falar no lugar? Claro! E ninguém queria falar, né? A maioria falar, nossa, me fez um favor. O cara caiu do céu, né? Claro, pode falar. Aí eu pegava e falava, né? E usava as mesmas técnicas. Aí comecei a ler mais, comecei a estudar mais e comecei a aplicar essas técnicas, né? Nesses momentos. No outro dia, a mesma coisa. Quem vai? Posso falar no seu lugar? Pode. Aí o pessoal começou a acostumar. Naor, hoje é eu, você não quer falar no meu lugar, não? Quero. E aí eu fiquei, assim, meses falando no lugar de todo mundo. Então, assim, antes de eu sair da indústria, eu pude testar na prática muito da teoria que eu estudei. Então, porque isso é uma coisa muito importante de falar. Teoria e prática. Porque a gente vê muitos gurus na internet, mas que são apreciadores apenas de teoria, apenas de livros. O cara lê vários livros, vai lá e prega aquilo, só que ele não experienciou aquilo lá, ele não passou na prática aquilo lá. Então, quando você vê a teoria, entende aquela teoria, veste ela e vai para a prática, testa e vê se funciona ou não, aí te dá outra propriedade, né? Inclusive, quando... Você tem propriedade para falar, né? Exatamente. Hoje. Inclusive, assim, quando que eu comecei a ensinar a destravar para a câmera?
quando eu não tinha ideia de curso nenhum, de nada, eu falei, gente, eu preciso de ajudar outras pessoas a falar também desse jeito, viu? Como que eu vou fazer? Eu não tinha ideia de curso, até porque montar um curso é mais complicado porque você precisa ter a ideia clara antes, né? Porque você vai montar um curso inteiro para depois você falar, não era bem isso. Você vai perder meses de trabalho, né? E aí um amigo meu falou assim, cara, sabe o que você faz? Começa com mentoria. A mentoria você vai conseguir validar a sua metodologia, você precisa desenvolver sua metodologia, né? Precisa fundamentar ela. E você vai testar na prática, até você ajustar. E foi isso que eu fiz. Aí, os primeiros 3 mentorados que eu tive foi assim. Ali na empresa mesmo que eu trabalhava foi um, e depois outros eu pesquei na internet, né? Eu falei, é o seguinte, você tem dificuldade? Tenho, quero conseguir falar assim pro público, pra câmera tranquilamente. Eu vou te ajudar, eu vou fazer você ficar desinibido, destravado. Não vai pagar nada, você só precisa fazer o que eu te orientar. Topa? Topo. Aí eu fui fazendo, montei a mentoria desse jeito, testando de forma gratuita pessoas que estavam com esse problema, até chegar num formato, apliquei para um, funcionou. Apliquei no próximo, funcionou também. Falei, agora vai. É isso que eu precisava. É isso que eu precisava. E aí fundamentou destravar para a câmera que é hoje. Você que está nos ouvindo hoje, precisa destravar para as câmeras, né? Na verdade, eu falo, gente, eu vou além, tá? Talvez é destravar no grupo aí, ó, da sua convivência de empresa, ou talvez é no grupo aí familiar, ou talvez é na igreja. Às vezes tem gente que tem, né, tanta vontade de falar em público, sabe? E cara, esse curso, eu falo, eu vou além. Uhum. Não é só destravar para a câmera, não. Eu acho que você pode ajudar muita gente a destravar para o mundo, destravar para ter um bate-papo, para vir aqui pro podcast contar a sua história, porque a galera, quando tá diante de câmeras ou de pessoas, tanto é que você teve a experiência na empresa, você tem propriedade, a galera tem medo. E por que ceder o lugar para você? Porque medo, vergonha, ou às vezes porque realmente não viu que é uma oportunidade. Você viu que era uma oportunidade de falar em grupo. Ou seja, você já criou uma história ali, a sua carreira já começou ali, né, Naor? Você viu uma oportunidade. E no meu caso, eu cheguei a desvincular da empresa, né, da carreira industrial ali, tudo, para poder trilhar essa, digamos que empreender e ajudar as pessoas a destravarem para a câmera, mas não quer dizer que todo mundo que vai destravar a comunicação, seja para falar em público através de uma câmera, que é para desligar da empresa que tá, do trabalho que tá, não. Verdade. É que foi uma particularidade minha, foi tipo, um chamado que eu tive e é o que eu tô seguindo, né? Mas se eu fosse continuar ali, por exemplo, eu poderia ter surgido para mim novas oportunidades lá mesmo por causa da comunicação. Porque o que eu pude experienciar nesses 10 anos de indústria e pelo conhecimento que eu tive também pelo pessoal da faculdade e tudo mais. Até pelo lugar que eu trabalho hoje mesmo também, além de empreender, eu tenho um outro trabalho. Eu vejo que tem muita gente que perde algumas oportunidades de crescimento, de envolvimento, network e tudo mais, justamente porque não consegue se comunicar. A pessoa se sente menos, a pessoa se sente incapacitada, a pessoa se sente tão envergonhada que ela se projeta de uma forma tão pequena que ela não consegue expor a ideia dela. E às vezes é uma ideia tão boa e passa batida, ela perde aquela oportunidade por causa disso. Então, até inclusive desse dia que eu dei o exemplo aqui, que foi o Stalar para mim, né? Da experiência que eu tive de apresentar esse trabalho na empresa. Depois que eu apresentei, no outro dia, um colega de um outro setor, porque nessa sala que eu apresentei, uma das paredes era de vidro. Deve ser até hoje, né? Geralmente o amigo nosso trabalha na concorrente ali, né? Uhum. Não é IP hoje, né? Tem um outro nome, até esqueci. Silvamo, acho que mudou o nome, Uhum. né? Aí ele falou que as salas geralmente é de vidro para a pessoa, o diretor ou, né, o encarregado conseguir visualizar todo mundo do setor. Isso. E aí esse colega desse outro setor, ele viu no dia, né? Até porque naqueles primeiros minutos eu estava travado, depois eu destravei. Então eu comecei a falar com propriedade, gesticular lá e tal, comecei a palestrar lá, né? E aí nos próximos dias eu comecei também a pegar as outras oportunidades para poder falar. Esse meu amigo viu, esse meu colega de outro setor viu. Até que um dia ele chegou em mim, olha só que interessante, hein? Na empresa que eu trabalhava. Ele chegou em mim e falou assim, Naor, cara, na boa, eu queria ser que nem... Eu queria nascer com essa habilidade que você nasceu, cara. Aí eu falei assim, que habilidade? De falar assim, desinibidamente, eu vejo que você fala aqui e tal. Eu falei, cara, e quem disse que eu nasci assim, meu? Não nasci assim, não. Isso foi desenvolvido. Sabe aquele dia que você deixou eu falar do seu lugar? Então...
Era aquilo que tava acontecendo, né? É, boa. É tipo isso. Mas as pessoas muitas vezes pensam, algumas são criadas naturalmente isso, outras é igual você, foi conquistado, né? Essa habilidade é igual o Naor tá falando hoje pra você, gente. Talvez você pense que não tem, mas pode ser adquirido. E esse curso, cara, Eu falo curso. pra você, né? Você nasceu falando. Você É. não para de falar. Esse curso do Naor, gente, ó, destravar pra câmera, eu creio que se você, não é curso só, né? É uma mentoria também, né, Naor? Você pode falar aí pra nós? Hoje eu tenho a mentoria, tenho o treinamento, né, completo, que é o curso, e tenho um grupo de desafios também. Então são abordagens diferentes. Por que essas abordagens diferentes? Porque cada pessoa experiencia uma trava diferente e em um nível diferente. Então, para que eu pudesse personalizar o processo de destrava para cada pessoa de acordo com cada situação individual dela, eu tive que formatar digamos que esses programas diferentes, né? Então vamos supor, tem uma pessoa lá que ela tá meio travada, mas é um processo mais, assim, ele tá só precisando de um chutinho para poder acabar de engrenar, né? Às vezes uma sessão de mentoria já é o suficiente para ele. Já tem outros não, que precisam da mentoria completa, várias sessões. Literalmente eu pego na mão dele, aí eu converso com a pessoa, vejo quais são realmente os pontos que está travando ela e trabalho aqueles pontos, né? Aí já tem, por exemplo, o curso completo, esse treinamento de destravar para câmera. Ele já é offline, porque tem algumas pessoas que ficam desconfortáveis simplesmente pelo fato de estar comigo online, só comigo. Elas não conseguem nem iniciar, porque elas ficam tão desconfortáveis mesmo que seja através de videoconferência, elas não conseguem começar. Então elas preferem o curso offline, porque ela assiste lá, ela tem a sensação de estar sozinha. Quando a gente fala offline, gente, é o presencial mesmo, você Isso. Tete a tete, né? Exatamente. E eu acho que isso que é interessante, olha que massa, gente, porque assim, eu dou aula de música e a gente tenta se adaptar para cada aluno é uma realidade, é um formato diferente, e você falar a língua do aluno, e eu acho massa isso aí no Naor, porque assim, pelo que eu entendi, gente, ó, não conheço o Naor, eu tô conhecendo hoje, igual vocês aqui, ó. Ele se adapta a cada realidade. Exato. Eu acho que isso que é o mais... Então, se você tá achando que não pode, gente, entre em contato com esse cara, porque eu creio que vai ser relevante para sua vida, para sua história, de destravar. Talvez você está perdendo oportunidades na sua vida por medo, insegurança, ou por não abrir a boca, gente. Né? Simplesmente a sua ideia talvez vai revolucionar a empresa que você está. Exato. Ou a sua empresa, né? Exatamente. Tantos empreendedores que às vezes, até queria trazer aqui, às vezes falam, cara, eu não tenho coragem. Eu acho bonito seu trabalho, mas eu não tenho coragem. É verdade. Mas é o que ele falou, a gente está perdendo muitas oportunidades por medos, inseguranças, receios, né? Isso. Inclusive você falou sobre a questão de habilidade, né? Quando a gente fala de habilidade ou característica, você vai lembrar bem dessa palavra, praticamente todo mundo, inclusive você que está assistindo aqui agora, provavelmente já ouviu falar essa palavra, a expressão é ter dom. Ainda mais você que trabalha com a música. Eu não tenho dom. E aí, o que a gente mais ouve. E a gente precisa desmistificar esse negócio do dom, que é o seguinte, o dom existe. O que é o dom? É uma pessoa que nasce com uma tendência natural, uma facilidade natural. Uma habilidade para a área. Para fazer determinada atividade, exato. Só que não quer dizer que a pessoa que não tem esse dom não possa fazer. Ponto top, Naor. Gostei, porque você está trazendo um merchan aqui para mim. Gente, olha, que interessante. A gente pega todo tipo de aluno. Eu estou falando agora na minha área, gente. E tem gente que às vezes não vai ser um músico para dar aula ou para tocar numa orquestra, mas ele vai conseguir. Pela força de vontade. Exato. Pelo interesse, pelo compromisso que ele tem com o seu instrumento. E eu acho que é isso que é interessante. Tem fica a dica aí, para muita gente que dá aula de música, eu vou falar agora da minha área, que está perdendo muitos alunos porque não muda a sua forma de dar aula. Exato. E eu não tenho medo de falar isso, tá, gente? Eu recebi alunos de outros professores aqui da cidade, porque às vezes o cara é grosso, olha aí, arrogante
E eu não vou citar nomes, porque a ideia do canal não é essa. Mas fica a dica aí, gente. Você que é professor, você que é formador de opinião, abra sua mente, né, Naor? Exato. Porque a gente sempre aprende, gente. A gente sempre aprende com o outro. E na verdade, o Naor tá falando de uma realidade que todos nós passamos. Às vezes a gente não acredita no sonho da pessoa, mas às vezes o sonho dela é simples. E é aquele sonho dela. Exato. Né? E principalmente aquelas pessoas assim que têm na mente que precisa ter dom, ela não tem, ela acha que ela é incapaz por causa disso. Eu até quero reforçar esse assunto seguinte. Vamos fazer uma comparação. E você me acompanha aqui para você confirmar ou não que eu vou falar. Se a gente pegar duas pessoas, uma delas tem dom. Vamos dizer que tem um dom top mesmo. Você falar um pouquinho, o cara já toca, que nem no caso da música, já sai tocando um monte de música. Tem facilidade. E tem um outro que não tem dom, não tem essa facilidade. Se a gente não, né? Se essas pessoas, se esses indivíduos, o que tem dom, ele não praticar, não se dedicar, não se interessar e ficar ali estagnado, comparado ao outro que não tem dom, mas começou a praticar, começou a treinar, começou a ver as técnicas, começou a desenvolver, depois de um determinado tempo, eles podem se equiparar ou até quem não tem o suposto dom, mas se dedicou tanto, superar as habilidades de execução daquele que tem dom, só que não praticou. E às vezes esse que não tem o dom vai ter muito mais oportunidade do que às vezes o que tem o dom. Exatamente. Porque Esse é o ele ponto. abriu a mente. Exatamente. Ele abriu a sua mente, ele abriu... Porque assim, gente, é o que o Naor tá falando. Tem gente que, por ter dom, acha falando, pô, não preciso de me atualizar, não preciso de ir pro online, que a gente discutiu aqui com a Núbia, né? Isso. Um abraço pra Núbia. E assim, se você não inovar, gente, se você não procurar coisas melhores, igual o Naor falou, o aluno que não tem o dom, se ele se dedicar, cara, às vezes ele vai sobressair o cara que tem o dom. E para reforçar nesse ponto, a gente precisa muito de prova, né? Hoje em dia, principalmente, ainda mais com a rede social difundida como tá, prova esse negócio para mim, então. Será que é verdade mesmo? Quando as pessoas me questionam sobre esses detalhes, principalmente sobre esse assunto sobre dom ou não, tal, eu me coloco como a primeira prova social, como a primeira prova de que isso é possível. Porque como eu falei no começo aqui, eu sou uma pessoa com característica introvertida. Então, a minha desde quando eu era pequenininho, eu não sou diferente do meu irmão. Meu irmão sempre foi comunicativo, a gente reunia os primos no final de ano lá, ele já arrancava a camisa, já saía jogando bola, já saía brincando, e eu ficava quietinho no canto. Eu gostava mais de observar, eu não gostava de me enturmar tanto. Eu sempre tive essa dificuldade de me enturmar, de chegar e conversar, de chegar e interagir. Eu tinha essa dificuldade, sempre tive. Então, tá aí mais uma prova de que a pessoa que não tem dom, ou que não tem determinadas habilidades naturais, mas se procurar entender o que está acontecendo, descobrir quais são as técnicas certas, a abordagem correta, praticar e se dedicar, aí consegue. Estou aqui, ó, gravando tranquilamente para vocês, falando aqui com nossos amigos, sem inibição nenhuma. Então, é possível sim. E olha o poder que fala a propriedade, gente. O Naor pôde falar aqui um exemplo. Há um tempo atrás, isso era uma dor na vida dele. Ele gaguejar, tremer. E um grupo pequeno, né? Pequeno. Se for ver, né, em comparação hoje, o que você atende, aonde você está chegando. E poder até palestrar, gente, falar com várias pessoas. Eu fiquei sabendo que ele participou agora com a Núbia de um workshop top aqui na cidade. E não ter medo dessas oportunidades hoje, porque ele vivenciou lá atrás, ele quis algo a mais, ele deu um passo. Né? Você saiu da sua zona de conforto, eu falo, né, Naor? Hoje, às vezes, as pessoas querem alguma coisa, né? E assim, fica a dica aí pra todos, independente do que você quer montar. A gente quer alguma coisa, mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Exato. Eu não quero me arriscar, eu não quero procurar o Naor, falar minhas dificuldades, porque eu não acredito. Bom, quem não acredita tá perdendo, né, Naor? Exato. E aí, ó, vale frisar que o desprendimento de energia, né, ter que se dedicar, ter que fazer e tal, acontece tanto para quem tem facilidade quanto para quem não tem. E aí você precisa lembrar que se você perder oportunidades, isso não é bom para você.
Agora, falando de oportunidades, olha só que interessante. Nós estamos numa época em que o digital é incontestável, o digital é inegável. Não tem mais como, eu não gosto, não quero. Beleza, não gosta, não quer, vai ficar para trás. E ponto. Não tem como negar isso mais, Naor. Tem gente que fala assim, eu já tive mentorados no seguinte, Naor, eu quero fazer a mentoria com você, mas eu tenho certeza e não quero e não vou gravar vídeos. Eu falei, mas qual que é a ideia então? Ele falou assim, eu quero conseguir abordar de forma melhor, conversar de forma melhor com os meus clientes. Olha só que interessante. Nesse caso é um dono de restaurante. E aí, quando a gente fala de digital, né, de online, as pessoas associam muito com a questão do marketing digital. Só com isso, mas não é. Quando você, por exemplo, entra no aplicativo e pede uma pizza, é o digital. É o digital. Então, assim, não tem mais como fugir do digital. E é fato que, se pegar uma pessoa que coloca a empresa dela, coloca a atividade dela no digital, sem aparecer, comparado a outra que se aparecer no sentido assim, de se projetar lá, né, colocar a imagem dela lá, quem coloca a imagem tem muito mais chance de dar certo. Por quê? Ela começa a humanizar e se aproximar mais de quem está acompanhando. É que nem marca. As pessoas dificilmente se conectam com marca. Não sei essas marcas tradicionais muito fortes, mas vamos pensar numa marca sendo criada hoje. É difícil. É muito mais fácil se conectar com a pessoa, com o Naor, com o João, com o Matheus, né? Por quê? Porque é uma pessoa também. Sente dor, sente frio, sente fome, tem dificuldades assim como ela. Então é muito mais fácil se conectar com esses detalhes. Verdade. Naor, que top, cara. E hoje tudo é treinável, né? Aí, ó, já destravou. Aí, viu? Não, essa questão que você estava falando dos alunos, a gente vê muita persistência quando a gente atendia alunos especiais. Verdade. Uhum. Naor, e assim, o que me dói, ao mesmo tempo me chama a atenção, que às vezes as pessoas reclamam. Eu vou falar da minha área, né? Assim, não tô tendo aluno, eu não tenho oportunidades. Será que essa pessoa se refez e já viu como que ela tá dando aula? Será que ela já se adaptou? Uhum. Não só o digital agora, o presencial, mas tipo, será que eu tô falando a língua do meu aluno? Porque o que é mais interessante, Naor, o que eu vejo que você falou com propriedade, você se adaptou ao aluno. Você Sim. se adapta às necessidades de cada aluno. Porque você poderia simplesmente falar, não, gente, eu tenho meu curso, procura lá e aquilo lá. Não. Você tá aberto, tipo, tá surgindo talvez às vezes mais desafios para você, né? Novos desafios que às vezes fala, meu Deus, mas você tá conseguindo superar esses desafios com a necessidade de cada aluno. Eu vou te dar um exemplo e não é nem voltado para o destravar para a câmera em si. Foi dentro da mentoria o destravar para a câmera. Só que a pessoa era tão introvertida que ela falou assim que ela não conseguia, por exemplo, ir no supermercado e não conseguia olhar pro balconista, para atendente. Ele pedia as coisas olhando para baixo, né? Aí eu falei, você vai fazer um exercício comigo. Se você não conseguir fazer sozinho, e ele era daqui da cidade, né? Se você não conseguir fazer sozinho, eu vou junto com você fazer, né? E esse exercício que eu passei para ele foi uma coisa que eu fiz comigo. Porque eu também tenho essa característica. Inclusive. Baixar a cabeça. Exatamente. Inclusive, isso que eu tô fazendo com você aqui agora, que é olhar nos olhos, é uma coisa que eu faço, não é inconsciente, eu faço no meu consciente, porque eu fico lutando contra isso, porque a minha vontade é ficar sem olhar. É a minha característica de introvertido, né? Então é difícil pra mim. Até tava conversando com meu irmão essa semana, ele falou assim, cara, pra mim, olhar nos olhos é a coisa mais difícil que tem. É uma coisa minha, é natural meu. Só que como eu sei que não é legal, então a gente fica lutando, fica treinando contra aquilo, né? E aí eu falei pra ele o seguinte, você vai um dia no mercado, sei lá, vai comprar desodorante, vai comprar alguma coisa lá, né? Quando você chegar lá, você vai identificar, né, e as pessoas que são introvertidas têm uma facilidade enorme de observar as coisas, né? Então você chega lá, observa tal, identifica um ou uma funcionária em algum setor, fazendo alguma coisa. Por exemplo, você vai lá no setor de perfumaria, e aí vê o repositor ou a repositora mexendo lá, organizando, deixando mais bonitinho lá os produtos, né? Você vai chegar lá e vai falar, se for de dia, né? Vai falar bom dia. Bom dia. Ela vai te responder, a pessoa vai te responder. Dificilmente a pessoa vai te olhar assim e ficar quieta. Ela vai te responder. É natural nosso, né? Quando ela te responder, você vai falar assim, pô, tá ficando legal a arrumação que você tá fazendo. Gostei, vou até levar um produto daqui só porque ficou legal, bem arrumadinho, né? A pessoa
Pode ser que ela não te fale nada, mas ela vai pelo menos sorrir pra você. Você pega o produto e vai embora. Aí falou, será que eu consigo fazer? Eu falei, cara, vai lá e faz isso daí. Faz consciente. Você vai lá no mercado pra fazer isso. Vou estar com a câmera escondida aqui. Né? E aí o interessante é que o relato dessa pessoa, ele falou assim que ele foi 3 vezes no mercado. Na terceira vez que ele conseguiu fazer. Ele foi na primeira vez, aí olhou, vou embora desse negócio, vou embora. Né? Aí na segunda vez ele foi, observou, identificou um profissional, se aproximou. A hora que ele foi falar, vou embora desse negócio, vou embora, né? E ele contava pra mim que não tava conseguindo. Eu falei, não, mas você vai lá, se você não for, eu vou com você, hein? Aí eu vou levar a câmera também. Vai ficar pior pra você. Comecei a colocar medo, né? Aí contou que deu certo. Chegou lá, a mesma coisa. Oi, bom dia. A pessoa, bom dia, tudo bem? Tudo. Aí começou a trocar uma ideia ali. Pô, ficou legal a arrumação. Você gostou? Coloquei aqui a cor vermelha mais pra cima, tá? Porque, pô, ficou legal. Começou a conversar com a pessoa. Qual que é a mensagem desse exemplo, desse exercício aqui? Parece uma coisa boba, né? Mas é o que eu contei no início, quando eu tava fazendo uma apresentação e não conseguia olhar nos olhos. Quando eu comecei a olhar nos olhos, eu quebrei a barreira. Quando a pessoa vai, por exemplo, nesse exemplo aqui, foi no mercado, não conseguia falar com alguém, mas ele foi lá conscientemente, se forçando, se treinando, se educando a falar, ele quebrou a barreira. Porque quando ele passa pro outro lado da linha, ele fala, eu consigo. Olha que legal, eu sou capaz, cara, eu consigo, vou fazer de novo. Aí ele faz outra vez. Por mais que ele não consiga atingir um nível 100% natural, mas ele vai estar 100% no controle da situação. E aí que eu falo. Inclusive tem uma coisa muito interessante que é assim, tem muita gente que me pergunta, Naor, como que eu faço para acabar com o medo da câmera? Eu falei assim, a primeira coisa que você precisa pensar é não acabar com o medo da câmera. Como assim? Se você acabar com o medo da câmera, o que é o medo da câmera? O medo, quando a gente fala medo da câmera, ele pode ser entendido como diversas palavras. A vergonha, a timidez, a trava, a preocupação com o julgamento da outra pessoa, enfim, tem uma infinidade. Eu, como já tive vários alunos, vários mentorados, então cada um vem com uma ou um conjunto dessas reclamações. Um relato diferente. Exato. E todos esses relatos, todos esses desconfortos, que depois eu adotei a palavra destrava, a trava, né? Justamente porque compreende tudo isso faz a pessoa se sentir o quê? Desconfortável. E esse desconfortável mexe com o quê? Com o físico, com o emocional, com o sentimental. Deixa a pessoa ali... Todo mundo tá olhando a pessoa lá sozinha lá. Sem som, silêncio. Só que dentro da pessoa tá um turbilhão acontecendo. Tá um terremoto acontecendo. Quando você é controlado por essa situação, por essa condição, por essa sensação, aí o negócio tá ruim. Só que quando você se depara com técnicas corretas, a orientação correta, você é guiado da forma certa para poder superar isso, aí você passa a ter o controle disso. E é aí onde tem que parar, é ter o controle. Você não pode acabar, porque se você acabar com o medo, as travas, você perde o sentimento. Por quê? Quando você tem o controle dessas sensações, é onde você fala, nossa, aqui tá muito gostoso, cara. Tô bem, não preciso de nada. Tá muito legal isso daqui, cara. É emoção, é adrenalina. Tem muita gente que é viciada em adrenalina, né? Por isso que tem os esportes radicais, né? Por que o cara vai lá e faz aquelas manobras loucas? Porque o cara é viciado em adrenalina, ele quer aquela situação louca lá. Só que ele tem controle daquilo, tem técnica, tem perícia sobre aquilo. E é a mesma coisa quando você se propor a falar para um público ou através de uma câmera. Você precisa ter controle sobre aquelas emoções que normalmente tem controle sobre a pessoa. Aí você fica, por cima. Que legal. E é algo que... Aí vão perguntar, você é um robô? Não é, né, Naor? Não. Um exemplo, a propriedade que você está falando hoje, o jeito, é natural, cara. Né? Se torna algo natural. Não tem, tanto é, gente, que eu não tenho script aqui, os podcasts, é algo, tudo acontecendo naturalmente aqui. E assim, só para vocês entenderem, não foi combinado nada disso, a gente só bateu um papo aí, como que você quer que eu te divulgo? Ele falou destravar para a câmera. E tá acontecendo tudo natural. Ou seja, hoje há algo dele natural. Exatamente. Não é nada forçado, né? Não é nada que a gente falou, faça isso, vai aquilo, né? Exato. E a pessoa tem que entender que tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Por exemplo, eu já tive alunos que com uma conversa por uma ligação de telefone, meia hora de ligação, o cara depois virou veneno gravar vídeo. Não parava de gravar vídeo mais. Por quê? Às vezes ele tá naquele pontinho da trava que tá só faltando um empurrãozinho para pular pro outro lado da linha. Só que tem outros que tem uma
uma complexidade maior na realidade dela, né? Então, é natural que algumas pessoas destravem antes e outras destravem depois. Mas Inclusive, é por isso que tem o grupo de desafio. O grupo de desafio se chama DPC-9, que é destravar para a câmera em no máximo 9 dias. Com todos os testes que eu já fiz, com todas as turmas e alunos que eu já tive, não teve ninguém que precisou passar de 9 dias. No máximo, com 9 dias está destravado. Só que a maioria destrava com 6. Porque nesses 6 primeiros dias, nesses 6 primeiros desafios, eu configurei de uma forma, eu formatei de maneira que abrange a maioria dos detalhes que travam a pessoa. Só que aí tem alguns que tá um pouco mais grave. Aí ele precisa de um pouquinho mais. Mas no máximo ali no 9º dia, até hoje, não teve ninguém que precisou mais do que 9 dias para destravar. legal, gente. E assim, cada um no seu tempo. É igual música. Cada um na sua realidade, cada um conforme a sua... Na verdade, também conforme a sua... o que você assimila no curso também, né? Eu não sei, eu falo assim, os alunos às vezes pensam que é mágica. E não é mágica, né? Se você não treina, tem resultado. Eu acho que quanto mais fazer, mais experiência vai tendo, né? Exato. Inclusive, já aconteceu assim de a pessoa fazer a mentoria comigo, pagar o valor da mentoria, fazer a mentoria, destravar, começar a gravar. Gravou dezenas de vídeos. E aí, só que por algum motivo parou de gravar. Ficou um ano sem gravar nada. Sumiu das redes sociais. Por algum motivo. Aí depois de um ano, a pessoa me procurou, Naor, tô travado de novo. Eu falei, como assim você tá travado de novo, cara? Aí eu fui gravar, não consegui. Eu falei, não, você tá sem prática. O processo de destrava é na mente que acontece. Depois que você destravou, depois que você entendeu como que você faz para destravar, você consegue aplicar de novo. É só mentalizar, né? A pessoa estava sem prática. Até eu mesmo que gravo vídeos frequentemente, às vezes o que eu faço? Como eu tô agora com 2 canais, né? Então são 2 canais no YouTube, são 2 Facebooks e 2 Instagram. Não é fácil, gente. Não é fácil. E agora incluir agora o TikTok também, né? Então assim, você vai gravar um assunto, vários formatos que você tem que gravar, várias gravações, várias edições. Então assim, dá muito trabalho, né? E vocês sabem. E aí o que eu faço às vezes para otimizar meu processo de produção de conteúdo? Eu preparo todos os roteiros antes, tudo certinho. Aí quando eu vou gravar, eu gravo 6, 7, 8, 10 vídeos de uma vez só. Aí eu gravo os 10 vídeos, aí eu vou para a parte de produção. A edição. Edito os 10 vídeos, aí preparo as descrições dos 10 vídeos, e aí vou lá e programo a publicação dos 10 vídeos. Só que da edição até a publicação leva um tempo. Às vezes leva um mês e pouquinho. Ou seja... Trampo pra caramba. Então, e esse um mês e pouquinho é sem gravar. Porque eu já gravei, né? Então eu tô preparando pros próximos. Quando eu volto a gravar de novo depois desse um mês e pouco, eu já percebo que dá uma... Tem que dar uma porque aquecida. você tá fazendo uma outra coisa, né? Exato. Então, hoje o Naor não tem uma equipe, mas amanhã ele vai ter uma equipe fera, né, Naor? Vai Amém. chegar lá, né, Naor? Amém. Porque a ideia é o quê? Crescendo, cara. Você vai ter uma equipe, eu acho que isso que é legal. Você poder focar só no que você nasceu pra fazer, né? Ajudar outras pessoas a irem pro digital e comunicar melhor. É isso aí. Mas, Naor, eu queria que a gente começasse agora. E agora que nós estamos começando o podcast, você não se ligou agora. Esse aqui é o Naor. Ó, ele tem um canal aqui, ó, Destravar pra Câmera. Entre em contato com esse cara. O cara era engenheiro e largou 10 anos de indústria. E eu queria saber agora do Naor, onde ele nasceu, como cresceu, como foi a sua infância, tá? Se quiser sintetizar, se quiser falar tudo, hoje a noite é sua. O meu nome é Naor Salles. Na verdade, Naor Lauro Pereira Salles, né? Mas eu utilizo o primeiro e o último nome, que são os nomes fortes que identifica a família, né? Eu não vou falar a idade, tá? Pode, né? Ficar sem falar a idade? Pode, né? Pode. Eu nasci aqui em Três Lagoas Ó, mesmo. eu já tô chegando também na idade aí que eu tô parando de contar, gente. Os caras falaram, a barba tá negando. Não, mas não é só, a barba é... Como que os caras falam que põe luzes, gente? Luzes. Você tem que respeitar a gente. A gente, cara, é diferenciado. É pra dar contraste. E assim, é genética. Aí os caras falam, não, é a idade tá chegando. Então a gente chega a uma idade que a gente realmente aprendeu com os nossos pais, os nossos avós. Chega uma idade que a gente não conta mais. Isso. E eu nasci aqui em Três Lagoas, né? E
A minha família é meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Eu sou o mais velho, 4 anos mais velho. E o que tem de interessante, assim, falar da minha vida com essa história toda que nós contamos aqui, né? É que eu sempre tive uma característica de introvertido. Isso é fato. Até depois, na idade adulta, quando eu comecei a me envolver com destravar para a câmera, fui procurar profissional para poder ver. Eu queria me entender, queria saber qual que era a minha essência, né? E foi constatado, foi diagnosticado, cara, você é introvertido. E é legal você já falar sobre isso, não, porque assim, hoje a gente pode entender tudo do começo. Exato. Se você não tá ouvindo inteira a história, gente, antes da propaganda ali do Naor, de divulgar o seu trabalho, agora você tá podendo entender o porquê que ele montou isso, gente. E é algo tão relevante, porque, um exemplo, ele conseguiu se superar e trabalhar com algo que ele sofria. Exato. Era uma dor, né? Exatamente. E sempre eu e o meu irmão sempre foi a figura descolada dos irmãos, né? Dos dois. Engraçadinho. O cara Já sempre entrega aí, seu irmão. O cara sempre conversou bem. E eu tive o prazer, mesmo a gente tendo 4 anos de diferença, mas eu tive o prazer e satisfação. Nelson, se você estiver assistindo aí, um grande abraço, beijo pra você, meu irmão. Eles estão aonde? Ele mora aqui também. Mora aqui? Como que é o nome dele? Nelson Salles. Nelson Salles. Um abraço aí. O que ele abraço. faz hoje? Hoje ele é operador de painel na Eldorado. Se ele quiser vir contar a sua história, já tá. Eu vi um cara da Eldorado aqui, o Mário Márcio contou a sua história. Aí, que legal. Não sei se trabalha junto ali, perto, mas assim, já fica aí. Se ele quiser um dia contar a história dele, já tá. Certamente, Nelson. Então ele sempre... E eu tive o prazer, né? Tive a satisfação de fazer 2 cursos com ele, na mesma sala, no mesmo horário, na mesma turma, sentado na cadeira do lado, assim, né? Então foi uma experiência muito fantástica, que foi o curso de técnico em mecânica e o curso de técnico em química, né? Então ele sempre foi o cara que chegava lá, a galera queria ficar perto dele. Além de engenheiro, você tem um curso técnico. Técnico em mecânica e técnico em química. Ele veio de Harvard. Interessante que meu irmão e eu somos, né, engenheiros, só que ele é em produção e eu sou civil, mas somos engenheiros. E os dois nós temos o técnico em mecânica e técnico em química. A nossa jornada foi bem parecida nesse sentido, né? Que legal, cara. Só que ele sempre foi a pessoa, ele chegava, os colegas de sala ali sempre chegavam e queria ficar perto dele, sabe? O cara, aquele cara popular. Ele sempre foi o cara popular, comunicativo, o cara sorridente, o cara... E eu olhava assim, falei, cara, e eu sou o irmão mais velho, eu que tinha que estar lá, mano, né? Cara, eu que tinha que ser popular desse jeito, pô, né? E não era. Mas só anos depois que eu fui passar por essa trajetória toda que nós contamos aqui, né, que eu fui despertar, desenvolver, entender essa coisa toda. Aí hoje, né, acontece assim, por exemplo, de às vezes eu e ele, a gente vai pra algum lugar... Pô, é mó legal. E chega, pô, Nelson, né, Naor, você sabia que isso aqui é meu irmão, pô. Aí fica aquele assunto, assim, muito legal. Porque eu consigo hoje me projetar nessa forma comunicativa, assim como eu admirava ele, admirava sempre outras pessoas. Interagir, né? Hoje você consegue não ficar só um ouvinte, né? Exatamente. Ou um espectador. Exatamente. É claro que, e aí eu vou falar isso agora para conectar diretamente com você que está assistindo aqui, que tem característica de introvertido também. Você sabe, você que é introvertido, você sabe que tanto você gosta de ficar às vezes em silêncio, olhar para baixo, desviar o olhar, ou não se priva de falar, de contribuir com alguma fala, alguma coisa, né? Isso não vai parar de acontecer. O fato é que, por exemplo, eu estou conversando com eles aqui agora, gravando o vídeo, nós estamos em 4 aqui, só que aí na minha mente fica... algumas coisas acontecendo, tipo assim, pô, deixa quieto, você falar aquilo, sabe aquele detalhe? Não fala não, deixa quieto. Só que eu tenho controle, lembra que eu falei sobre ter o controle da situação? Eu tenho um controle. Se eu vejo que é relevante, principalmente para quem tá assistindo, eu vou falar. Eu tenho propriedade, tô tranquilo, tô no controle da situação e consigo falar. Só que sempre vai ficar aquela vozinha, deixa quieto, não fala não. E às vezes esse não fala não, que às vezes é o que, né? Exatamente. Não tem aquela história dos alunos... Normalmente, a maior parte das pessoas já aconteceu isso, né? Às vezes você estuda, ou às vezes nem estudou tanto, mas aí chega lá na sala, aí... Isso já aconteceu comigo. Aí o professor fala assim, pessoal, essa pergunta aqui, qual que é a resposta? A ou B? Aí você pensa assim, é A, cara. Ah, mas não vou falar não, deixa quieto. Aí o cara do lado, é A. Aí o professor, isso, parabéns, garoto. Aí você pensa, poxa, esse parabéns era pra ser pra mim, mano, eu pensei primeiro. Só que você pensou, mas você não falou. Verdade. E deixar de falar, aí remete ao que nós falamos no começo, perde oportunidades.
Isso é legal você falar, Naor. E assim, como que foi sua infância ali, mano? Tipo, você sempre cresceu com coisas, seus pais tinham condições, como que foi? Foi desafio para chegar a fazer uma faculdade? Porque assim, eu sempre estudei em escola pública. E não tenho vergonha de falar sobre isso. Meus pais não tinham dinheiro para me pôr numa escola particular. E nem me sinto menos sobre isso. Mas, pelo contrário, eu falo que eu cresci com pai e mãe e fez a total diferença na minha vida, né, na minha história. Eu posso dizer que eu sempre friso isso. Eu sou muito agradecido a Deus porque eu tive o privilégio, o prazer, inclusive até hoje tenho meus pais, tenho meu irmão, né? Apesar de a gente ter sempre assim ter tido uma história simples, eles não conseguiram pagar a faculdade pra gente quando a gente estava na idade de faculdade. Como que é o nome da sua mãe? Luzia Salles e meu pai Nelson Salles, charado do meu irmão, né? Que legal. Então, eu me lembro muito, assim, de meu pai e minha mãe sempre dar o melhor que eles podiam, né? Vamos supor, quando eu ia comprar um material lá, aí às vezes a gente queria aquele material mais top, né? Mas não dava, só que eles não compravam mais simples, eles compravam o máximo que eles poderiam, né? Que eles podiam. E aí, o que marcou, assim, na idade já maior, de adolescência pra cima, pra frente, eu lembro que... Primeiro que meus pais não têm muito estudo, né? Minha mãe, ela não chegou a terminar o ensino médio e meu pai não terminou nem a 3ª série do primário, né? Inclusive, meu pai, às vezes, ele... é até engraçado. Ele vai mandar alguma mensagem, algum textinho mais elaborado, assim, datas comemorativas, no grupo de família e tal, né? Aí, ou pra mim ou pro meu irmão, ele manda o texto. Dá uma olhada aí, corrige os pontos e vírgula pra mim aí, vai. Aí ele fala, meus meninos que corrigiu pra mim. Aí ele fica falando assim, né? Aí eu lembro que, então, mesmo eles não tendo estudo, eu me lembro muito bem, claramente, deles falando assim, filho, pra mim e pro meu irmão, né? Filhos, estudem. Aí eu lembro que eles falam assim, o pai e a mãe não sabem dizer pra vocês, tipo, qual que é a melhor coisa pra estudar, como vocês precisam fazer, a gente não tem conhecimento pra isso. A gente só sabe que vocês têm que estudar. Lá no estudo vocês vão descobrir. Eles falavam isso pra gente. E eu ficava com esse negócio na cabeça. E aí, conforme... Acho que é por isso que a gente tem curso técnico 1, curso técnico 2. Porque a gente começou a despertar um interesse por querer entender as coisas, querer avançar no conhecimento das coisas, né? E também, assim, o meu pai poder ser incentivo, né? Um exemplo, o que eles não foram, eu acho que isso é legal de pais, né? Quem acompanha filhos, e hoje eu vejo que há uma desestrutura familiar, né? Pessoas se separando e não cresce com o pai e com a mãe. Mas assim, o que meus pais não foram, eles queriam que nós fôssemos. Sim. Mesmo não tendo, às vezes, dinheiro. Mas ele sempre acreditou em nós, né? E eu acho que isso que é legal. O que os seus pais não poderam ter, mas olha a sua formação. E agora eu vou falar de caráter, de vida, né? Porque isso aí, escola nenhuma ensina. Não. Hoje, o pessoal dá a ideia que a escola que tem que dar educação. E eu penso que a escola tem que dar formação. Exato. Agora, a educação vem de casa, cara. Tipo, um exemplo, olha aí seus pais simples. E olha que vocês, cara, não só pelo diploma, mas carinho, o jeito que vocês têm, a ética, o respeito, cidadãos, né? É isso. Formou, eu acho que o legado do seu pai e sua mãe deixou. Exato. E eu tenho muito a agradecer a eles, né? Porque realmente faz muita diferença. E quando eu falo assim que eu me encontrei, e o porquê, eu vou colocar um outro porquê aqui, de eu atuar, de eu trabalhar, de eu ter escolhido atuar com esse lance de destravar pra câmera, né? Quando a pessoa destrava para a câmera, automaticamente ela destrava para falar para o público também. Tem uma diferenciazinha ali, mas se destravou para um, é só segurar um pouquinho mais no volante que ela destrava para os dois, né? Então, por que a pessoa passa a ter quando acontece isso? Ela passa a ter um posicionamento de causar inspirações e aspirações nas outras pessoas. Então, como eu tive, claro que eu tive o privilégio de sempre ter minha mãe e meu pai junto com a família reunida ali, né? Sempre fazendo o máximo que podia, mas a gente também teve limitações, muitas limitações, né? E eu descobri coisas novas estudando e principalmente destravando a minha comunicação. Então, como eu sempre penso assim, se a gente identifica que a natureza, vou colocar entre aspas, que a natureza deixou a desejar alguma coisa para mim, ou alguém fez algum mal para mim,
eu vou retribuir com bondade. Pô, a natureza não fez pra mim, talvez seja um sinal pra eu fazer isso pra natureza, pra outras pessoas. Pô, alguém fez uma maldade pra mim, eu vou devolver com bondade. Isso que é legal, é o que Jesus nos ensinou, dá outra face. Exato. O que acontece hoje é as pessoas querem pagar o mal com o mal, e tá errado. E da mesma forma, se a natureza me proporcionou coisas boas ou alguém me fez o bem, eu devolvo com o bem também em dobro. Por exemplo, certa vez eu tive a experiência de um mentorado, um aluno. Eu tava contando esse lance todo pra ele que a gente tava conversando aqui. Aí ele me falou uma coisa que na hora assim cravou o coração, né? Ele falou assim, então, você, professor, sempre teve seu pai e sua mãe, mas eu não. Nossa, aí isso é um tapa na cara. Só que aí na hora eu falei pra ele, você vê como que... Eu falei assim pra eles, pra você ver como que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Por algum motivo, a natureza não te proporcionou seu pai e sua mãe. Mas por algum motivo, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te acolher, pra te ajudar no que for preciso. Nunca é tarde. Exatamente. Pra pegar a oportunidade, né? Exatamente. Às vezes as pessoas se agarram no que passa. Gente, eu sei que passado, às vezes tem gente que não consegue enterrar o passado. E passado, às vezes, não tem que ser enterrado. Pelo contrário, você tem que aprender com ele, né? E tentar fazer a diferença hoje. Porque, um exemplo, se você pegar seus pais, não teve condições de te pagar uma faculdade. Não sei, tá? Tô falando. Mas aí você se apega, pô, meus pais não teve de curar. Mas, pô, o cara tirou o pé do chão, pensou diferente. Eu vou batalhar. Né? Meus pais podiam até aqui. Seu pai não deu o melhor caderno, não deu o melhor lápis, mas deu o que você precisava. Né? E hoje você poder andar com suas próprias pernas, né? Porque alguém lá atrás investiu, mas da maneira que ele pôde. Exato. E às vezes você não tá em pai, mãe. Minha mãe hoje foi promovida. A gente fala que a gente que é cristão, foi promovida. Ela está no céu hoje, né? Amém. Ela está desfrutando de algo que eu e você não entende. Ela não sente dor. Minha mãe vivia com dor aqui nessa terra. E assim, não é fácil, gente, falar. O Marquinhos fala e parece que é de boa. Cara, sinto saudade. Cara, falta da comidinha da mamãe. Cara, não tem coisa melhor. Do abraço, do afeto. Mas é passado. Ela está em algo melhor. E é o que conforta o nosso coração. Eu consegui viver meu luto. E tem gente que não consegue. Isso é tudo na vida. Às vezes as pessoas ficam se menosprezando, sabe? Eu não tive a oportunidade que você teve, Naor. Né? Cara, desculpa, mas você largou tudo pra viver o seu sonho, né? As pessoas olham pro Naor hoje e falam, cara, é louco. Mas ele tá reescrevendo a história dele de uma forma que ele quer, gente. E a natureza... Você quer uma água? Tá aqui, tá tranquilo. Quer água com gás? Não. Depois. Certeza? Fica à vontade aí, pode abrir. E eu acho tão interessante como que a natureza... Não precisa trancar, não. Eu acho tão interessante como que a natureza responde. Eu vou falar natureza porque aí independe do ponto de vista religioso de cada pessoa. Cada um acredita da forma como acredita. Eu vou colocar a natureza como um contexto geral. Pra quem não sabe, ele é católico e é uma família que realmente vive, né, o catolicismo. Porque eu acho que isso que é legal, Naor. Você não ter medo. E assim, e hoje ele falou natureza, respeitando todo mundo, gente. Independente da sua religião, classe, cor, enfim. Exato. É a sua história, é o seu dia. e então eu digo assim que a natureza responde. Eu vou dar outro exemplo comigo. Eu gosto sempre de falar e aplicar exemplo, porque senão fica muito no abstrato, né? Ainda mais que eu fiz engenharia, exatas, é muito 1 mais 1 é 2, tem que ter uma comprovação ali, demonstração daquilo, prova, né? Então, olha só que interessante. Quando eu comecei a desenvolver as aulas para publicar no canal Bom Estudo, por que surgiu da onde que surgiu a curiosidade de publicar aula? É porque eu estava com dificuldade numa matéria, mecânica aplicada em engenharia, e estava tomando tinta. Essa é a expressão mesmo. Ia estar tomando tinta com força. E aí eu estava procurando professores particulares. E aí, naquela época, eu estava começando a engenharia civil aqui na cidade e tal. Então não tinha professor. Quando tinha era caríssimo, não tinha como pagar. E quando eu arrumava o dinheiro, não tinha agenda.
Então, assim, e agora? Eu vou desistir desse negócio. Só que eu falei, não vou desistir desse negócio, não é possível, cara, vou ter que desistir. Não posso, não nasci pra desistir, não. Vou entristecer minha mãe e meu pai, né? Não posso, tal. Aí foi onde surgiu aquele lance da engenharia reversa. Peguei uma equação, eu comprei um quadro branco, coloquei, pendurei lá no quarto em casa, escrevi a equação, fiquei lá, olhando pra aquele negócio lá. Sério mesmo, fiquei horas olhando aquele negócio lá. Falei, filha da mãe, não é possível que essa porcaria de sequência numérica vai me fazer ser... Não, eu vou, não é possível. E Aí, que ano você tava isso, mais ou primeiro menos? semestre. Rapaz! Primeiro semestre. Foi no começo, eu falei, não é possível, velho. Eu imaginava assim, de repente quando chegar lá no final do curso, aí o negócio tá mais complexo. Mas não, já no primeiro semestre já, né? E aí foi onde eu consegui desenvolver esse lance do passo a passo e tal. Olha só, eu comecei a descrever meu caderno, e você que está assistindo vai entender o porquê que eu estou falando que a natureza responde. Eu comecei a descrever meu caderno daquela forma que eu estava estudando. Então eu via o professor executando o exercício daquela forma dele, copiava daquela maneira, chegava em casa, transferia para outro caderno, só que do meu jeito, do meu passo a passo, né? Aí alguns colegas da sala viram aquilo. Então, que professor que passou esse negócio aí? Não, pô, é a matéria aqui da sala. Não, o professor não passou assim. Não passou assim porque isso aqui é o meu jeito que eu tô estudando, né? Mas ficou bem mais fácil de entender, eu quero esse negócio. Né? Tem como você emprestar meu caderno? Eu sempre ciumento, né? Você apanhar do professor, porque tem professor que é... Olha só o que aconteceu. Aí eu falei, cara, você mora em outra cidade, né? E emprestar meu caderno, eu sou meio ciumento do meu caderno. Vamos fazer o seguinte, eu gravo um vídeo no celular, mando pra você, pode ser? Beleza. Só que eu fui gravar o vídeo, nem sabia naquela época que tinha YouTube, como é que funcionava. Aí gravei o vídeo, não coube no WhatsApp pra enviar. Era muito grande. Aí eu fui pesquisar como fazia, descobri o YouTube, publiquei no YouTube, mandei o link pro cara, né? Não sei se você sabe como que faz pra mandar um vídeo grande. Não. Você entra no e-transfer. E-transfer? O e-transfer. Pra colocar no WhatsApp. Aí você manda, ele manda como link, ou você tem como mandar como ou você tem como mandar como e-mail também. Eu descobri porque a gente gravou uma vez um CD e o cara que ele me mandou pelo e-transfer. Toma nota aí. E vem sem perder qualidade. Essa dica aí já vale a inscrição no canal com o sininho ativado, hein? Verdade. Né? Desculpa interromper. Tranquilo. E aí, pra condensar mais a história, publiquei e tal. Depois de uma semana, 2 semanas, aí por curiosidade fui lá olhar esse vídeo lá, essa aula lá. Aí tava lá com 300 e poucas visualizações, centenas, né? Eu falei, mano, devo ter explicado mal pra caramba, porque o cara teve que assistir 300 vezes o vídeo pra poder... né? Não é possível. Fiquei inconformado. Né? Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na faculdade foi no cara. Falei, mano, chega aí, troca a ideia aqui. O que foi? Tava ruim assim, ó. Não, pô, tava massa, assisti lá, entendi. Mas quantas vezes você assistiu? 2 vezes só. Eu falei, mas tem 300 visualizações lá. Aí eu fui procurar entender melhor, aí tinha dessas visualizações já era de outras cidades. Eu falei, nossa, negócio louco, né? Aí publiquei outra, por curiosidade, e fui atingindo outros estados. Aí foi onde incorporou o Bom Estudo, né? Fundamentado em passo a passo. Aí, eu lembro de um professor falar assim, um professor que inclusive dessa matéria que eu tava tomando tinta, né? Professor, mas eu não entendi ali e tal. Explica de um jeito diferente pra nós aí. Aí ele falou assim, eu sofri quando eu fiz a faculdade, vocês vão sofrer também, né? Você vai entender por que eu falei que a natureza responde. Beleza. Aí surgiu o Bom Estudo, né? As pessoas começaram a visualizar, começou a subir inscritos. Aí eu até tive a oportunidade, inclusive, de participar 2 vezes em entrevista na TV local aqui da cidade, para poder falar disso, tal, tudo mais. E aí eu lembro que uma vez um professor meu veio me contar, e esse professor falou assim, mas como assim, né, cara? Moleque aí, ó, nem terminou o curso de engenharia ainda. Quer dar aula. Quer dar aula. Como assim? Mas aí é que tá. Ele não tava... Digamos que ele não era tão popular com as aulas, mesmo sendo um cara, pô, doutorado já, tudo, Renomado. né? Renomado. Mas por quê? Porque ele não estava preocupado em devolver bondade para a natureza. Se ele sofreu, você vai sofrer também. Não. E o que eu fiz? Eu estava sofrendo, eu passei por dificuldade, descobri como resolver aquilo lá e comecei a divulgar a solução daquilo lá. Comecei a divulgar como conseguia entender de forma fácil aquela coisa toda. E as pessoas começaram, pô, o negócio lá é fácil, cara. E a pessoa começou a chegar, se inscrever, comentar. Então, assim, a natureza responde. Se você for mal, se você se ausentar, né, se mantiver nas sombras, a natureza vai responder igual para você. Agora, se você
tiver a intenção de ajudar, de fazer, de progredir, né, de contribuir, a natureza também vai responder. E os antigos têm esse problema, né? Tipo, eu sofri, se vai ter que sofrer. Às vezes até jovem tem esse pensamento. E eu fico triste com isso, cara. Porque assim, o que eu não tive e eu puder dar pro meu filho, eu vou dar. Porque tem gente que tem a mentalidade, né? O que eu sou igual ao seu ex-professor. Se eu só ralei, vocês vão ralar, né? E eu acho que às vezes não é dar tudo de mão beijada, mas facilitar, né? Igual você conseguiu facilitar a vida de muita gente que tinha dúvida. Exato. Isso que é legal, isso que é relevante hoje. Isso aí que você falou é muito interessante, de você mostrar o processo, porque a pessoa não se isenta de desprender um pouco de energia e praticar, né? Tanto é que todo o passo a passo que eu explico, inclusive no Destravar para a Câmera, eu sempre falo, professor, eu consigo mesmo destravar com 9 dias? Consegue, mas você precisa seguir todos os passos que eu passar para você. Você tem que fazer a sua parte, né, Naor? Exato. Um exemplo, Deus não vai fazer pra gente o que a gente tem que fazer. Às vezes as pessoas pensam que é uma mágica. Exato. E não é, cara. Tipo assim, se você não se dispor, se lançar... É igual minhas aulas. Tem gente que, cara, qualquer pessoa vai aprender. Mas tem que fazer. Tem que fazer o beabá. Exato. Você vai fazer, você tá seguindo, né? Porque, igual você falou, algumas pessoas se destacam mais que as outras. Porque, realmente, algumas estão levando mais a sério que a outra. Tá se dedicando mais. Tem que fazer o beabá. Tem. Teve até um aluno uma vez, né? Ele chegou no 9º dia do desafio do DPC 9, né? Destravar para a câmera em 9 dias. Chegou no 9º dia, não atingiu o resultado, né? Professor, não... tô travado. Aí eu pensei comigo na hora, falei, não é possível, até hoje deu certo esse negócio, né? Até hoje a metodologia funcionou, não é possível que falhou agora. Falei, não, vamos entender melhor esse negócio aí. Vamos fazer o seguinte então. Se você não conseguiu destravar com os 9 dias, que foi a minha proposta, foi a confiança que eu pedi para você colocar em mim, né? Eu vou fazer diferente agora. Eu vou migrar você para mentoria, você não vai pagar nada. Eu vou fazer a mentoria com você, vou pegar na sua mão literalmente e vamos entender o que aconteceu. Descobri. O 3º e o 4º dia ele pulou do processo, do desafio. O 3º e o 4º dia dos 9 dias ele pulou. Você consegue descobrir, não? Consigo, porque aí você vai conversando. Não adianta vai... mentir, não tá, adianta, gente? não adianta. Porque, que nem você é profissional da música, você vai saber. Quando eu fundamentei nessa metodologia, não foi assim, nossa, acordei, tô com a metodologia na minha cabeça. Não, foi um processo. Eu tive que ler livros, eu tive que fazer cursos, fiz curso de oratória, presencial, um monte de coisa. Até eu formatar uma metodologia o mais fácil possível, que foi o mesmo processo que eu fiz no Bom Estudo. Formatei um passo a passo para poder ensinar as aulas lá. Aí depois eu formatei um passo a passo também para poder ensinar a destravar. Então, assim, foi um processo de anos, né? Basicamente, eu sempre, em outras oportunidades já falei, foi basicamente 5 anos que levou para poder formatar a metodologia que hoje eu aplico, né? Então, assim, não foi do nada. Eu sei como é que funciona detalhe por detalhe da metodologia. Ela foi... E eu gosto de usar essa expressão, foi literalmente desenhada, né? Então, professor, eu não destravei, não. Dificilmente, até hoje não aconteceu, né? O único que falou que não destravou com 9 dias, eu descobri que ele tinha pulado a etapa 3 e 4, né? Dose. Aí eu fui lá, apliquei nele, falei, nossa, agora você vai fazer. Aí destravou. Você viu? Você pulou a etapa. Mas fica a dica aí, quem comprar cursos, né? Principalmente do Naor, compre o curso. Acessa ali, @NaorSales. Mas faça passo a passo, gente, porque se ele fez teste, se ele montou algo, é porque é relevante. Cada passo tem a sua relevância, não é algo só simplesmente para cumprir metas. Isso. E você que está assistindo, ouvindo ele fazer a chamada para os treinamentos, para o curso, para os programas, né? Eu até arrisco dizer uma coisa antes disso ainda. Para você não ficar assustado, pô, mais um cara querendo vender mentoria, vender curso, vamos fazer o seguinte, vai lá no Instagram ou no YouTube, né, @NaorSales, e assiste as aulas gratuitas que tem lá. Porque dependendo o tipo de trava e o grau de profundidade, né, o nível da trava que quem está assistindo aqui agora esteja, com 1, 2 ou algumas aulas já destrava. Então, o meu objetivo, claro, eu preciso vender, que é para poder comprar pão e leite, né? Sustentar. Mas
A premissa principal é ajudar. Por isso que eu deixei 10 anos de carreira na indústria que eu estava já ganhando um razoável lá para poder... Por que eu fiz isso? Para poder ajudar outras pessoas. Essa é a premissa principal. Então vai lá e assiste o conteúdo gratuito, porque existe uma grande chance de só com gratuito você já conseguir destravar. Mas por que engenharia? Poderia ter escolhido vários outros cursos, né? Não sei se você passou por aquela fase. Que curso fazer? O que eu faço da minha vida? Preciso me formar. Porque eu me formei por algo que eu falei, preciso voltar meus estudos. E pensando em fábrica, na época, eu falei, eu sou formado em logística. Não sou formado em música. E vi uma necessidade e falei, mas hoje você perguntar, quer ir pra fábrica? Não quero ir pra fábrica. E pensei que estava fazendo o melhor para minha vida. E realmente, ter um curso superior abre muitas portas. Sim. Porém, você poderia ter cortado caminhos, né? Se talvez tivesse uma mentoria ou se tivesse estudado... E tem alguns cursos que você faz para você saber a sua vocação. Sim. Né? E hoje a gente vê que tem muitas coisas que a gente poderia facilitar a nossa vida, né? Mas antigamente não tinha muitas essas opções. Ou tinha, a gente não tinha acesso. Por que engenharia? Você poderia ter escolhido outros cursos, né? Sim. Eu acredito fortemente que foi por influência natural da família. Por que eu tô falando natural? Porque quando a gente fala em influência, algumas pessoas confundem com persuasão, né? Ah, sim. Por exemplo, o pai fala assim, meu filho, eu quero que você seja engenheiro. Não, nunca aconteceu isso. Só que meu pai, ele é serralheiro. Então ele sempre teve a oficina em casa. E eu, meu irmão, eu lembro dele, ele uniformizava a gente, né? Tinha um uniformezinho nosso, a gente miudinho assim. Só que ele não colocava a gente pra trabalhar, ele colocava a gente pra brincar como se estivesse trabalhando, né? Falava, fica aí. E a gente gostava de ficar ali perto da oficina, a gente gostava de achar que tava ajudando ele. Então a gente sempre ficou envolvido com isso, com a oficina ali, né? Brincar. A oficina dele era o nosso playground, né? E aí, quando a gente chegou na idade de adolescência, tava muito em alta a questão do Senai aqui na cidade. Senai, aqueles cursos profissionalizantes, depois curso técnico e tal. E aí a gente acabou, a gente já estava com uma certa experiência na serralheria com o pai, né? Vamos fazer o curso técnico, né? Aí eu lembro que meu irmão fez curso de solda, eu não tinha feito. Aí depois nós resolvemos entrar no técnico em mecânica. Porque no técnico em mecânica tinha aula de solda. E a gente já tinha um pouco de habilidade com solda por causa da serralheria. Falava, então tá tudo em casa, né? E aí fazendo o curso de mecânica, na metade do curso foi quando surgiu o curso de química para a indústria. Aí o meu irmão saiu do emprego dele, eu saí do que eu tava, e nós ficamos praticamente um ano e pouquinho, estudando no Senai 3 períodos. Aí, durante o dia a gente fazia química e à noite a gente fazia mecânica. Então a gente praticamente morou dentro do Senai. E fica a dica aí, né, Naor? Por essa cidade que ser um berço de fábricas, indústrias, cursos técnicos faz a diferença hoje, né? Um exemplo, você que está começando aí no mercado de trabalho, não sabe o que fazer, faça um curso técnico até decidir uma faculdade. Com certeza. Porque abre muitas portas, né? Até porque, além de abrir as portas, é uma oportunidade de com menos tempo, você conseguir se identificar, né? Se entender, se encontrar, né? Do que gastar 5 anos de faculdade. Nossa, não é isso, né? E aí, a gente fez esse curso técnico em mecânica e fez química. Beleza. Aí química proporcionou para nós a gente ingressar na indústria, a gente ingressou na mesma turma, na mesma época. Foi muito gostoso assim, né? A gente fez estágio junto em São Paulo, foi uma fase muito massa, né? Eu e meu irmão. Você pegou desde o começo? Desde o começo. Então meu irmão também pegou na época era IP e tal, desde o início. Ganhava uma bolsa. Exato. E o salário era 300 e pouquinho. É isso aí mesmo. Aí meu irmão tava empregado na época no Correio, ganhava bem. Aí os caras falaram, não, você vai largar a mão. Cara, hoje ele tá recebendo muito mais, aí, né? Tipo, é o que ele queria, né? E eu acho que isso que é legal, gente. Às vezes a gente pensa que o cara tá dando um passo pra trás. É nada. Mas ele tá pensando lá na frente, né? Igual eu falar sobre a sua vida hoje, né, Naor? Você poder fazer uma outra coisa. As pessoas falam, poxa, o Naor tá andando pra trás, montando curso, mentoria, palestra. Esse cara Mas hoje ele tá fazendo o que ele gosta. E relevante pra muita gente, vocês não tem noção. Exatamente.
E depois que a gente tava na indústria, aí eu sempre fui assim, meu irmão sempre, até por ele ser mais descoladão assim, ele sempre teve algumas ideias, digamos que voltadas mais para progredir primeiro do que eu, né? Eu acho que por eu ter essa característica sempre introvertido, então eu observava muito. Tipo, eu via o que ele fazia para poder me espelhar, né? Eu era o irmão mais velho, mas ele que fazia o papel de irmão mais velho, né? E aí ele começou a fazer engenharia de produção, porque engenharia de produção não. Ele começou a fazer administração. Porque começou a trabalhar na indústria e muitos líderes ali, né, gerentes e tal, a maior parte deles tudo tem administração. E aí conversa com outro, ele fala, vou fazer também, né? Começou a fazer administração. Aí eu lembro que ele chegou no 2º ano de administração, foi quando surgiu engenharia de produção e engenharia civil. Aí ele falou assim pra mim, cara, eu vou pular pra engenharia de produção. Ele sempre gostou mais dessa parte industrial, né? Eu falei, mano, mas você é louco? Igual o pessoal fala pra mim, eu falei pra ele, né? Você é louco? Aí ele falou assim, a administração é gostoso, mas eu acho que a minha praia tá na produção, na engenharia, cara. Eu preciso da engenharia, né? Aí ele foi. Ele começou antes de mim. Aí eu vendo meu irmão naquela realidade de engenharia, ele estudando, via os cadernos dele, que negócio todo. Falei, cara, esse negócio é meio... Porque os primeiros 2 semestres ali de engenharia... É parecido. É muito parecido, né? Eu falei, eu quero esse negócio pra mim. Porque já tinha aquela questão do técnico. O técnico é muito exatas também, tal. Química é exatas também e tal. Eu vou nesse negócio. Aí só que eu falei, eu não quero produção não. Eu vou na civil, vou fazer casa. Vou fazer casa pros outros, né? E entrei na civil. Então acabou que combinou. Essa que foi a influência natural que a gente despertou por fazer a engenharia. Entendi. E 10 anos de indústria e assim, você viu uma oportunidade ali, mas por que largar a mão de tudo? Eu sei que hoje, assim, é porque realmente você faz o que gosta, mas por quê? Da onde que veio? Eu sei que surgiu uma oportunidade ali, que você contou no início, né, de conversar com a galera da empresa, mas assim, da onde que surgiu essa loucura, que para alguns, mas eu falo que hoje o ser humano fazendo o que gosta, não, realmente é relevante, porque a gente vê muitos profissionais que às vezes se formam pelo dinheiro. Exato. E infelizmente dá um atendimento triste. Exato. A primeira coisa que inclusive eu falo quando me perguntam isso é o seguinte: na minha cabeça eu sinto, né, eu tenho isso aí interiorizado em mim, e não foi, eu não, todos os cursos que eu fiz, todos eles se encaixam no que eu atuo hoje, porque a engenharia me proporcionou o bom estudo me trouxe o destravar para a câmera. Através da química, né, do técnico em mecânica e química, me proporcionou a indústria, e foi através da indústria que eu me deparei com a minha introversão e com a necessidade de superar essa introversão. Então, é igual o Steve Jobs fala, que você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Você olhar para frente, onde vai ser o próximo ponto? Não sei, você fica meio perdido, mas depois que você passa uma trilha, uma jornada, você olha para trás, você consegue conectar os pontos. Você começa a entender o porquê aconteceu cada coisa, né? Então, comigo foi parecido. E sempre quando falam assim, pô, cara, como é que foi esse lance aí, né, de você deixar a carreira na indústria para você empreender e tal, é importante frisar nesse ponto aqui que não é uma coisa utópica, não é utopia, não é mil maravilhas. Assim como tem os desafios ser funcionário, também tem desafios empreender. E tem muitos desafios trocar de rumo. Então, por exemplo, eu estava numa carreira já... Se eu quisesse... Uma carreira sólida, né? Exato. Uma carreira estruturada, né? Então, quando você começa a verter, né, a trocar de caminho, aí começam os julgamentos, começam as cobranças, começam os questionamentos. E veio a questão para você mesmo, será que... Rapaz, muitas vezes. Porque o julgamento é muito grande. Um exemplo as pessoas que estão bem sucedidas em tal área, às vezes eles querem que todo mundo seja aquilo. Sim. Né? É um padrão, contra, né? É um padrão. E nada contra. Eu acho que incentivar, eu achei isso relevante. Mas, cara, tem gente que quer sair, quer ficar preso na gaiola. Inclusive, quem me ajudou num determinado ponto da minha jornada com esse questionamento foi meu irmão. Porque quando eu estava prestes a sair, né? Eu já tava me questionando, já falei, cara, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa, mano? Até porque
antes mesmo de sair, né, de formalizar a saída, eu praticamente tinha desconstruído minha carreira já, porque o pessoal já me enxergava como o cara do YouTube, o cara das aulas, o professor. Então, eu tava lá ainda, mas eu já não fazia mais parte daquela realidade, entende? Eu já tinha me desconectado ali internamente mesmo. E aí, quando aconteceu, aí vem aquela sessão, porque no começo, que nem, eu não tinha mentoria, o curso pronto, eu tive que desenvolver, foi vindo naturalmente, eu não tinha aquilo de forma consciente. Então, até isso acontecer, rapaz, eu chegava em casa às vezes e falava assim, o que eu fiz da minha vida? Aí encontrava um colega que eu falava assim, mano, você é louco? Aí eu ficava pior ainda. Aí eu falava, realmente, eu sou louco. Eu não sou louco mesmo, eu sou doido, o que eu fiz, cara? O que eu fiz, né? Aí um dia eu chamei meu irmão pra tomar falei, vamos conversar, trocar uma ideia e tal. Aí falei sobre isso aí pra ele, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, mano, você se sente bem? Pensa comigo, você se sente bem em pensar o que você tem pra fazer agora? Eu falei, cara, sinto. Então, manda bala, mano. Bola pra frente. Manda bala. Ele falou assim, o que passou é o que te ajudou a construir o que você é agora e o que você vai construir pra frente. Então, manda bala. Até eu não sei se todo mundo conhece, tem um professor aposentado, é o Clóvis de Barros Filho, não sei se você já ouviu falar nele. Ele tem assim, uma tendência muito filosófica de apresentar os pontos de vista e tal, né? Então eu sempre gosto de ver ele assim, porque eu gosto da forma como ele explana e explica as coisas, né? Inclusive ele não esbarra também, ele consegue ensinar filosofia sem esbarrar nas questões de religiosas, né? E eu acho muito interessante isso, porque tem muito filósofo que vai lá e cutuca, né? Ele consegue colocar de uma forma que todo mundo consegue entender, Natural. Né? Natural. Aí eu me lembro muito bem que me fez muito bem o dia que eu assisti uma palestra dele online. E ele teve uma historinha que ele conta que ele fala assim: se você pegar, e aí tem muita questão do padrão da sociedade, né? O padrão da sociedade é o quê? Basicamente você faz um ensino médio, faz a faculdade, entra numa grande empresa para ganhar um grande salário e pronto, fim, você tá um cara bem sucedido. Se você vai empreender, você é louco, né? Aí ele fala assim que se a gente pegar um pé de limão e plantar lá no deserto, esse pé de limão vai ser não vai virar nada, não vai nem crescer. Aí é fácil, digamos que a sociedade ou nós, né, quem estiver de fora olhando, fala assim, nossa, que pezinho de limão fracassado, hein? Não deu um limão essa porcaria, pô? Mas é porque estava no lugar errado. Agora você pega esse mesmo pé de limão e planta numa terra saudável, num lugar tropical, nossa, vai crescer, vai dar uns frutos grandes, uns frutos suculentos. Aí é fácil, você fala, pô, deu sorte, não deu sorte não. Tava no lugar certo, fazendo a coisa que precisava fazer e sabendo o que ele nasceu para fazer. Pô, eu sou um pé de limão, tenho que dar limão e tem que estar num lugar que é favorável para mim. Então, no meu caso, eu tinha conhecimentos que me favoreciam lá na indústria, só que eu sentia que ali era deserto para mim. Eu precisava ir para um lugar tropical para mim, entende? E conforme... E desgarrar daquilo foi muito difícil, né? Mas conforme cada passo da frente surgia, mais eu me sentia aconchegado com a escolha que eu fiz, né? Tanto é que no dia que eu entrei na sala, me chamaram para a sala e falaram assim, Naor, hoje, né, a partir desse momento você está desligado da empresa. Nossa, na hora passou um filme de 10 anos na minha cabeça ali em segundos, né? Uma parte minha falou assim, mano, você é louco, você tá ferrado agora, né? Ai, 50% meu falou assim, agora não tem volta mais não, irmão, agora já era, né? Só que outro 50% meu falou assim, é agora, é nóis, né? Vou voar. E aí, conforme eu fui saindo da empresa assim, eu tava dividido. Aquela parte, cara, não é possível, você fez isso. Outra parte, não, tá certo, vambora logo, né? Então, assim, a gente precisa, agora para responder de forma bem clara a sua pergunta, né? A gente precisa entender por que eu acordo todo dia? Qual que é o meu papel? Será que é o suficiente? Vamos colocar aqui um salário, sei lá, 50 conto, né? O cara, ganha 50 mil. Beleza, mas será que o cara realmente é feliz quando ele acorda? Será que ele acorda assim, caramba, segunda-feira eu vou chegar lá na empresa, vou arregaçar, vou fazer acontecer? Será? Às vezes não. Então não tá ligado. E muitas vezes não, porque Exato. Geralmente o pessoal, desculpa aí, a maioria hoje faz, eu ouço muitos empresários e tal, e eu gosto muito dessas linhas assim, e os caras falam assim, o povo quer estabilidade, mas estabilidade não existe. Aí ele citou o país que está em guerra. Como que é o nome do país? Ucrânia. Ucrânia. E a Rússia. E ele falou assim, cara, imagina tanto de bilionários que
não são mais bilionários, não são mais milionários. Uhum. Pessoas que estavam concursadas e não são mais, porque acabou tudo praticamente, né? Ele citando, e assim, ele usou um exemplo tão real agora que aconteceu. Eu não tô falando que vai acontecer guerra agora não, gente, não é isso não. É só pra vocês entenderem que assim, às vezes a gente quer acha que essa estabilidade existe e não existe. E muitas vezes sonhos frustrados, pessoas frustradas, profissões feitas de qualquer jeito. E há um debate sobre isso, porque eu acho que, cara, o ser humano deveria descobrir o seu dom, para que foi chamado. Um exemplo, hoje você consegue não só se suprir financeiramente, mas ajudar muitos sonhos, muitos projetos, que vai além de dinheiro. Exato. E isso aí que você falou sobre a pessoa tem que se descobrir. Nossa, ó, se você chegou até aqui ou caiu agora nesse tempo aqui de paraquedas no vídeo, presta atenção no que a gente vai falar aqui agora. Como que a pessoa se descobre? Porque a gente ouve muito falar assim, pô, você precisa se descobrir, você precisa se entender o porquê que você acorda todo dia. Tá, isso aí a gente pode dizer que é até clichê, porque todo mundo fala, só que ninguém fala como. Como fazer isso, né? Então, uma dica, tem várias, mas vou dar uma dica que você pode fazer para começar a trilhar esse caminho de se descobrir. Por exemplo, quando a gente fala de sucesso, sucesso, eu até acho essa palavra muito abstrata, porque, como a gente falou, uma pessoa que ganha 50 mil pode não ter sucesso na vida tanto quanto uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo e é feliz pra caramba, né? Então, o sucesso é subjetivo. Às vezes, uma pessoa para se sentir que teve sucesso na vida precisa de uma moto cara. Às vezes um cara com uma bicicleta esportiva cara, eu tô de boa, tô feliz pra caramba. Então, sucesso é subjetivo, né? Então, quando a gente fala assim de sucesso, não necessariamente quer dizer uma pessoa que tem um cargo alto, um salário alto, uma posição na empresa alta, ter empresas e tudo mais. Não. O que faz a pessoa se sentir que tem sucesso é ela se sentir agradável. E como que ela descobre para sentir se ela tá agradável ou não? Porque, por exemplo, eu trabalhava na indústria, demorei 10 anos para descobrir que não... Mas eu passei muito tempo contente e agradável lá, né? Só que aí começou a surgir o quê? Nessa história toda que a gente contou aqui, os detalhes. Então, por exemplo, eu comecei a perder o interesse, eu comecei a me desinteressar por detalhar com tanta atenção, com tanto carinho, o trabalho que eu estava fazendo lá. Só que, por outro lado, quando ia desenvolver as aulas, nossa, eu pensava em cada passo para ficar o mais simples para a pessoa. Será que assim ela vai entender? Não, eu vou colocar mais fácil ainda, porque aí, se a pessoa tiver mais dificuldade, ela vai entender também. Então, você começa a se dedicar mais. Então você tem que entender o que você... Não é nada forçado. Exato. É algo mais prazeroso. Exatamente. Por exemplo, tem muita gente que olha de forma pejorativa um cargo como um zelador, uma zeladora, né? E eu não vejo assim. Por quê? Olha só. Tem zeladores que faz serviço caca. Só que tem zeladores que não, que faz serviço top. Por exemplo, uma vez eu estava no Sebrae e estava aguardando para poder iniciar um treinamento lá, né? E aí tinha uma equipe que estava organizando as cadeiras ali e tal da sala, terminando de organizar para a gente poder entrar para começar o treinamento, né? E aí eles passaram aquele bom ar, né? Para deixar a sala cheirosinha e tal. E aí veio uma senhora, ela falou assim, oi moço, tudo bem? Eu, tudo bem. Ela falou assim, você vai fazer treinamento aqui nessa sala? Eu falei, vou. Ela, tá. Ó, se você quiser aguardar mais um pouquinho aqui, é melhor. Lá tá pronto já. Mas se você quiser continuar aguardando aqui, é melhor, porque eu passei aquele bom ar e no começo fica muito forte. Então, de repente, se você tiver alergia, pode ser que ataque. Então, espera mais um pouquinho aqui até assentar, né? E aí você entra lá, vai estar cheirosinho, prontinho. Eu falei, muito obrigado. Aí você pensa, teve excelência ou não o trabalho dessa pessoa? Muito. E é isso aí que responde. De repente, essa pessoa... Ela tem sucesso, ela é super feliz no que ela faz. E ela é o pé de limão plantado na terra saudável, num lugar tropical. E não é que aquela pessoa não possa fazer algo diferente. Pode. Mas talvez ela tá feliz ali. Exatamente. E nada de errado. Nada de errado. Exatamente. Essa que é a ideia. É você começar a observar à sua volta o que você gosta mais de fazer, né? O que você consegue... Ó, uma vez um cara falou assim pra mim, né? Mano, você tem que olhar o seguinte... Quando você percebe, o que você está lendo? Quando você percebe, o que você está assistindo? Quando você percebe, o que você está passando no feed do Instagram, do YouTube, do Facebook ali? Quando você percebe, o que você passou horas falando sobre aquilo com outros colegas?
você começa a conectar uma coisa com a outra e normalmente vai chegar à conclusão do que você nasceu pra fazer. Eu mesmo comecei. Até um dia meu irmão falou assim, cara, vai gravar vídeos daí pra outras pessoas que querem escutar, porque eu tô cansado já de escutar. Você só fala de destravar pra câmera, gravar vídeo, produzir vídeo. Eu tô cansado já. Então vai falar pra quem quer escutar, pra quem tá precisando disso daí. Então esse é o caminho, né? Pois assim. isso é legal, Naor. E assim, a sua história, cara, tipo... Cara, de mudar da água pro vinho, né? E assim, eu acho que isso que é massa, cara. Tipo, você poder reconstruir a sua história e fazendo o que gosta. E eu sei que vai vir muito mais oportunidades aí, Naor. E eu falo pela propriedade que você fala, vai vir mais assuntos aí. Sim. Não vai parar não, cara. Não é só destravar para a câmera, não. Você tem muito mais conteúdo aí para acrescentar para esse mundo aí que precisa, cara. Quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Sim. Depois corta essa parte aqui. Beleza. Não sei se eu vou lembrar de memória. Não deixa, fica natural. Ele é técnico, tá tudo assim, ó, no ponto, né? Tudo no jeito. Ai, gente. Ele chegou aqui na sala, gente, medindo a sala, o tamanho, e ele viu luzes, gambiarras, só que ele não falou das gambiarras, mas assim, ele é detalhista, cara. Não é à toa que o cara se formou em engenharia, né? Pra deixar como mensagem final, né? Eu até ia arriscar dizer de memória aqui, mas para não correr o risco de pronunciar errado, eu vou ler. É um pequeno trecho do discurso de posse à presidência de Nelson Mandela. Quem não conhece a história desse personagem, dessa pessoa, eu até indico, vai assistir filme, vai ler sobre esse cara, porque ele tem muito a ensinar como pessoa, né? De novo, independente de religião, porque... a pessoa consegue não ter religião e ser uma ótima pessoa. Então o negócio é a consciência de como ser uma boa pessoa, né? Então, dentre tudo que ele falou no discurso dele, tem um trecho que ele falou assim, ó. Ser pequeno não serve o mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Quando deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente permitimos que outras pessoas façam o mesmo conforme nos libertamos de nossos medos. Então isso daqui resume tudo que a gente conversou. Essa primeira parte que fala ser pequeno não serve o mundo. O que é o ser pequeno? É quando, por exemplo, você vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, vai falar em público e você não consegue, você treme, você erra, e aparece alguém para te zoar, para te caçoar, para te bulinar você, e aí você se encolhe. Nossa, eu não sou nada mesmo, não consigo. Nasci pra nada. Exato. Você se encolhe. Então, isso daí não serve o mundo. Porque não tem sentido você se encolher para que outra pessoa não se sinta inibido perto de você. Porque se a gente for pensar, normalmente, aquela pessoa que chega e bulina, que zoa, que caçoa, né? Ela, na verdade, ela é frágil. Ela tem alguma necessidade. Só que o fato de zoar alguém, temporariamente ou na cabeça dela, faz com que ela se sinta melhor. E, na verdade, não. Ela também está precisando de ajuda. Agora, se você se deixar por causa de uma zoação, por causa de um bullying, ficar pequeno, você perde a oportunidade de até mesmo salvar essa pessoa e outras. Então, outras pessoas precisam do seu brilho. E para isso, você precisa se permitir a brilhar. Então, eu acho muito interessante esse trechinho. Eu até vou fazer questão de ler aqui de novo, tá? Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Quando deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente permitimos que outras pessoas façam o mesmo conforme nos libertamos de nossos medos. Que legal. Naor, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém para nós todos. Cara, que você seja um sucesso. Já é, né, cara? Você é um cara que tá reescrevendo a sua história. E eu falo, cara, uma carreira brilhante aí que muita gente ainda passe por você e eu sei que você só tem a acrescentar, né? E eu acho que isso que é legal. A sua história hoje tá podendo eu vou até travar nessa... Fala aí pra mim, olha que ela que trava a língua. Não corta essa parte também não, tá? Não corta não, fala aí pra mim. Ressignificar. Olha aí, gente, ó, ele tá conseguindo o quê? Ressignificar. Isso, essa palavra, esse trava-língua aqui que eu travei. Mas a história dele tá fazendo a diferença
na vida de muita gente. E eu acho legal, Naor, se um dia você tiver os depoimentos, gente que você, se tiver vídeos, fotos, se quiser a gente passar aqui no final, a gente quer mandar para vocês entenderem, gente, que tem muita gente podendo se destravar. E esse destravar não é só para ganhar dinheiro, é muitas vezes para ser um sucesso. Na sua simplicidade, na sua empresa, na sua equipe, né? Eu acho que isso que é legal. Cara, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Que você possa crescer cada vez mais. Isso é bênção. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por ter topado em contar a sua história. Gente, muito obrigado. Tem aí uma... Pode deixar a câmera em nós dois, não precisa encerrar comigo. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Deus abençoe lá a sua nova casa. Vai passar frio, cuidado. Obrigado a minha esposa, Deus abençoe. Obrigado a todos. Gente, compartilhem. Obrigadão. Compartilhem. Se inscreva no canal. Vou falar infelizmente, a gente precisa de números. Mas assim, eu creio que os nossos conteúdos, gente, tem sido selecionado. Eu ouvi de uma pessoa, meu sogro falou assim, ó, o seu público é um público diferente, porque são pessoas que realmente gostam de algo diferente. E é um público selecionado. Então agradeço a todos que fazem parte dessa história conosco. Deus abençoe. Tenha uma semana aí maravilhosa. Fique na paz. Valeu, galera. Aí, tamo junto. Fantástico, nossa. A maior premissa para criar conexão com a sua audiência é encontrar um equilíbrio entre falar de forma que você fique à vontade e também do jeito que a sua audiência fala. Não seja muito complexo e nem muito simples, apenas sinta-se à vontade e fale da forma que seja a realidade deles. Isso sim é a melhor forma de você se comunicar em seus vídeos. Já deixou seu like? Clicou em seguir? Pô, dá uma força aí, meu.